Olá, hoje vamos falar sobre a doença de Pompe, que é uma patologia de acometimento neuromuscular progressivo e frequentemente fatal nas formas mais graves, causada por mutações patogênicas bialéricas no gene GAA. A deficiência dessa enzima leva a um acúmulo de glicogênio dentro dos lisossomos e do citoplasma de múltiplos tecidos, incluindo a musculatura lisa, esquelética e cardíaca. Estima-se que a incidência dessa doença seja de 1 para 40 mil nascimentos, o que a caracteriza como doença rara. O que ocorre nessa patologia é uma deficiência da enzima lisossomal alfa-glicosidase ácida, responsável pela degradação intralisossomal de algumas ligações dos polímeros de glicogênio. Os lisossomos são pequenas organelas intracelulares presentes em todas as células eucarióticas e são delimitadas por uma bicamada fosfolipídica que permite manter um pH intralisossomal mais ácido que o citoplasmático. A autofagia é o principal mecanismo responsável pelo transporte de macromoléculas para os lisossomos. Normalmente, são transportados através deste mecanismo componentes endógenos não funcionais ou danificados, além de substâncias exógenas e micro-organismos que conseguem penetrar a membrana celular. Uma vez dentro dos lisossomos, existe um vasto conjunto de enzimas lisossomais, e cada uma é responsável pela degradação de uma determinada ligação molecular, até serem obtidas moléculas simples que depois são transportadas passivo ou ativamente de volta para o citoplasma. As mutações patogênicas no gene da alfa-glicosidase ácida podem afetar a produção da enzima lisossomal por vários mecanismos, como biossíntese, modificações pós-transição, transporte intracelular, estabilidade intralisossomal ou o próprio funcionamento da enzima. Assim, há a formação de uma enzima parcial ou completamente inativa que compromete a degradação das moléculas de glicogênio que são transportadas para os lisossomos. Consequentemente, o glicogênio vai progressivamente acumulando-se no interior dos lisossomos, determinando o aumento do seu tamanho e acabando por culminar na sua disfunção e desintegração com o consequente derrame do glicogênio para o citoplasma da fibra muscular. Esse acúmulo acaba danificando o funcionamento celular e destruindo as células por hipertrofia e ruptura dos lisossomos. Virtualmente, o glicogênio pode se acumular em todos os tecidos corporais, mas no contexto da doença de Pompe está concentrado principalmente em tecidos como miocárdio, músculo esquelético, músculo liso do trato gastrointestinal, fígado, bexiga e na parede dos vasos sanguíneos. No entanto, a única alteração histopatológica comum a todo o espectro clínico da doença de Pompe ocorre ao nível do músculo esquelético. As principais alterações histopatológicas que caracteristicamente ocorrem na doença de Pompe são a vacuolização e autofagia aumentadas nas fibras musculares. Os vacúolos podem apresentar diversos tamanhos e formas, além de reagirem fortemente à fosfatase ácida lisossomal. De modo geral, na forma infantil da patologia, a estrutura das fibras musculares esqueléticas estão severamente comprometidas pela extensa vacuolização, enquanto que os doentes com a forma tardia da doença apresentam graus de vacuolização muito variáveis que parecem ser independentes da idade de início, duração da doença ou manifestações clínicas. A doença de Pompe possui 3 formas clássicas de apresentação clínica, havendo, de um modo geral, uma correlação inversa entre o nível de atividade enzimática residual e a gravidade clínica. Na forma infantil, as manifestações iniciam-se nos primeiros meses de vida e caracterizam-se por envolvimento cardíaco progressivo e hipotonia generalizada. Podem associar-se a macroglossia, dificuldades alimentares, má progressão ponderal e hepatomegalia cardiogênica. A morte devido à falência cardiorrespiratória ocorre habitualmente no primeiro ou segundo ano de vida. Nestes doentes, a atividade enzimática é mínima ou completamente ausente. Nas formas juvenil e do adulto, a gravidade clínica é muito variável. Estes doentes apresentam tipicamente uma miopatia mais marcada no nível da cintura escapular e pélvica,
além de atingirem precocemente o diafragma e os músculos intercostais, conduzindo à hipoventilação. Ao contrário da forma infantil, nestes doentes, o envolvimento cardiovascular é pouco frequente. Na forma juvenil, a morte ocorre predominantemente por insuficiência respiratória durante a segunda ou terceira década de vida. Na forma adulta, é mais difícil prever a morbidade e a esperança de vida. Estas dependerão da idade de aparecimento dos sintomas, pois, quanto mais tardia, mais lenta a progressão da doença e da sua gravidade. A doença de Pompe deve ser suspeita em indivíduos que apresentem sinais ou sintomas como fraqueza muscular progressiva, especialmente em tronco e membros inferiores, progressão de sintomas respiratórios para insuficiência respiratória por fraqueza muscular diafragmática e intercostal, níveis elevados de creatinoquinase, cuja abreviação é CK, níveis elevados de transaminases hepáticas e lactato desidrogenase, cuja abreviação é LDH, eletromiografia com características miopáticas e condução nervosa, presença de vacúolos citoplasmáticos mostrando o aumento da atividade lisossomal à reação pela fosfatase ácida e, por último, aumento do conteúdo de glicogênio pela coloração de ácido periódico de Schiff, PAS positivo. A análise do gene GAA está indicada nas seguintes situações: atividade enzimática próxima ao normal e quadro clínico suspeito, pseudodeficiência, aconselhamento genético, e investigação de irmãos de pacientes cujas mutações já tenham sido identificadas. Além disso, as mutações podem ser classificadas conforme gravidade, uma vez que a correlação genótipo-fenótipo já foi parcialmente descrita e, assim, auxilia na classificação da forma clínica da doença de Pompe. O tratamento deve ser acompanhado por equipe multidisciplinar, experiente, já que a doença é multissistêmica e deve ser direcionado predominantemente para as manifestações respiratórias, especialmente com cuidados para a traqueostomia. As sessões de fisioterapia motora, pela fraqueza muscular, deverão ser igualmente recomendadas e, para a cirurgia de alterações articulares secundárias ao acometimento muscular, as equipes de ortopedia e fisiatria deverão ser consultadas. A prevenção primária das manifestações clínicas e o tratamento das manifestações já estabelecidas na doença de Pompe são realizados com a terapia de reposição enzimática para a forma precoce, administrando-se ao paciente uma maltase ácida recombinante humana. O fármaco comumente utilizado no tratamento da doença é a alfa-alglicosidase ácida. Em pacientes com a doença de Pompe precoce, a terapia de reposição enzimática causa um benefício na cardiomiopatia e aumenta o tempo para o início da ventilação, além de aumentar a sobrevida dos pacientes em tratamento. Created using Powtoon.